esporte no sábado, São José foi até Santos para a primeira partida da grande final da Copa Paulista. E em um jogo onde só teve bola rolando no primeiro tempo, porque no segundo a chuva castigou a cidade e o gramado lá de Uricumurça, a partida foi decidida aos 53 da segunda etapa com um pênalti bastante duvidoso. Quem esteve por lá foi o cinegrafista, Marquinhos Alves e o nosso repórter Paulo Molhado Ricardo. Você vai entender por quê já já. Solta, Matheus! Nós vamos invadir sua praia. O São José desceu o litoral santista para tentar invadir a Praia da Briosa no primeiro jogo da final. Mas a parada era difícil e ao invés do mar, a bola iria rolar mesmo no gramado do Uricumurça. Para vencer a partida, o time da Águia do Vale manteve a mesma escalação do jogo da classificação contra o Prudente. Mas a atmosfera estava a favor da Portuguesa Santista, que já na entrada do time recebeu uma bonita festa da torcida. Com o estádio lotado, a Briosa foi para cima e teve a primeira chance do jogo com menos de um minuto. Lucas Paraíba recebeu na esquerda e tirou tinta da trave de Luiz Augusto. Matheus Serafim fez jogada individual e cruzou para Nicolas, na marca da Cal, aparecer sozinho para finalizar. Quase o gol da Águia. E a bola parada do São José voltou a aparecer. Rodrigo Andrade levantou na área. Rafael Tanque subiu, mas não tocou. O goleiro Wagner ficou vendido e a bola explodiu no travessão, para a sorte da Briosa. Léo Santos tentava encontrar espaços, mas a zaga do São José, bem posicionada, dificultava a vida do meio-campo santista. E o primeiro tempo da decisão terminou empatado. Na volta dos vestiários, os jogadores tiveram um desafio a mais. O gramado do estádio Uricumurça virou piscina e o futebol se transformou em polo aquático. Sem condições alguma de jogar futebol, o jeito era dar chutão e cenas como essas começaram a aparecer. E mesmo com o gramado inundado, o São José ainda levou perigo. Cobrança de lateral, a zaga deu mole e Pedro Favela saiu na cara do goleiro. Mas na hora da finalização, Wagner salvou a Briosa. Já nos acréscimos, o lance do jogo. Quando tudo caminhava para o 0 a 0, Caio César, dentro da área, levantou a bola para dar o chutão. Mas no meio do caminho havia Caio Christian. Ou como diria o poeta, havia um Caio Christian no meio do caminho. O árbitro de frente para o lance marcou pênalti. Muita reclamação dos jogadores do São José. Veja no replay, pela imagem aproximada, dá a impressão que não houve toque. O Caio Christian chegou pulando e se jogando. O árbitro Fabiano Monteiro Santos nem consultou o VAR. Eu ergui a bola, eu vi o jogador do time deles vindo e acabei ficando com a perna parada no ar, não fiz o movimento do chute. Se você pegar o lance na TV, não tem o movimento do chute, eu não toco nele. A gente já viu várias vezes. Mas como o Franco não tinha nada a ver com isso, deslocou Luiz Augusto para fazer o gol da vitória da Briosa no primeiro jogo da decisão. Eu acho que quando o gramado estava em condição de jogo, a gente teve duas situações claríssimas de gol. Poderia ter feito o gol e mudado um pouco a história do jogo. No segundo tempo, parece que a Praia de Santos foi transferida para o estádio Uricumurça. O gramado alagou e estava impraticável para o futebol. Agora, no Martins Pereira, o São José espera que o contexto seja diferente. E se tiver chuvas, que seja somente de gols, para o time tentar buscar o título da Copa Paulista. Fazer valer o mando de campo em casa, diante do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai lotar o estádio. Então, trabalhar forte essa semana, manter a cabeça focada, que a gente sabe que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá, diante do nosso torcedor. E fazer o que a gente tem feito em busca da vitória desde o começo do jogo, que é o mais importante. É muito forte, junto com a nossa torcida, tenho certeza que eles vão lotar. E nós vamos buscar isso aí a todo custo, vamos reverter esse resultado e vamos ser campeão lá dentro. A gente falava, né? Um empate seria excelente para o São José, mas uma derrota pelo placar mínimo não é de todo ruim para um time forte como é o do São José, jogando em casa, ingressos esgotados no Martins Pereira. Teremos mais de 12 mil torcedores no Martins Pereira próximo sábado, Brunão. Um placar totalmente reversível, né? Tendo em vista até que o São José
criou algumas chances, como a gente viu na matéria, pelo menos na parte da matéria, criou algumas chances jogando fora de casa, né? E aqui, acredito que vai até chover, mas talvez não tanto quanto choveu em Santos. E o gramado do Martins Pereira é um pouco melhor também do que o gramado do Eurico Murcia. A gente até falava que se chover, não vai ter jogo, assim, vai ser decidido nos detalhes, como foi. Então, o São José tem totalmente as chances e as possibilidades de poder reverter no segundo jogo. Pois é. Coloca pra gente, então, pra gente dar uma olhada com mais detalhe no lance do pênalti, o lance que decidiu o jogo. A gente vai ver o lance mais aproximado, imagem da TV Cultura, ó. Brunão, olhando assim, nesse lance, me parece, olha lá, ó, me parece que não pega ali a perna do Caio Christian, né, que é o lateral esquerdo da Portuguesa Santista. O Caio César realmente foi imprudente no lance, ele não viu que tinha alguém atrás dele, não dava para sair jogando, obviamente, naquele mangue que está ali, e acabou marcando o pênalti. O que me estranha é o seguinte: primeiro, o juiz estava bem posicionado, ele viu o lance de frente, só se ele viu algo que a TV, que esse ângulo não mostra, porque não tem outro ângulo de câmera, tem somente esse ângulo, é o ângulo mais aproximado, inclusive imagens da TV Cultura. Obrigado pela TV Cultura pela sessão das imagens. Mas o detalhe é o seguinte: tinha VAR no jogo. Os jogadores daqui, no momento, talvez até pela falta de costume, né, de ter VAR, só teve o Nicola, o jogador Nicola do São José, ele fez o sinal do VAR ali em meio à reclamação, pedindo para que o árbitro fosse olhar. E nesse meio que teve muita reclamação, o pênalti foi ali, ó, aos 48 e 49 a marcação do pênalti, o pênalti só foi cobrado aos 53. Ou seja, teve uma confusão ali e, obviamente, teve a checagem do VAR. Porém, o árbitro não foi chamado para dar uma olhada. Pelo que dá para ver aí, Brunão, você achou que pegou, não pegou? Eu não, assim, o árbitro estava bem de frente, né? Então, assim, ele tinha às vezes dá para ouvir, né? A gente que está de fora, a gente não ouve o que acontece. Às vezes a chuteira com chuteira, o pé com o pé, dá para ter um som ali que a gente, logicamente, está de casa, não ouve. Se ele ouviu esse som, ele marcaria pênalti. Eu acho que assim, é um pênalti que dá para marcar, mas é bem complicado. É um pênalti que se ele marcou, eu não condeno que ele tenha marcado o pênalti, porque, como você disse, o Caio César foi bem imprudente. Eu acho que não pegou também. Então eu não marcaria, mas o fato dele ter marcado o pênalti, assim como foi no primeiro jogo lá, teve um pênalti também complicado, na mesma área inclusive, para a Portuguesa Santista, que é aquele negócio, dá para marcar. Se marca, não dá para cornetar tanto, mas se não marca também não dá para cornetar. Se não me falha a memória, esse é o terceiro pênalti que é marcado para a Portuguesa Santista nos acréscimos do segundo tempo. Não sei, não estou falando nada, não estou acusando nada, mas é um dado. Terceiro, se não estou enganado, é o terceiro pênalti marcado para a Portuguesa Santista em acréscimos no final do jogo. Aparentemente, sem clubismo algum, me parece que não pegou. Mas o que chamou a atenção, não sei se ainda vai dar para a gente ouvir o Caio César falando aqui para a TV, pela rádio, o Caio César, na rádio pelo menos, em nenhum momento ele disse: olha, não toquei, não fiz pênalti, você pode olhar e tudo mais. Na rádio não. Na rádio ele deu entrevista, o árbitro não deu a falta lá, veio dar aqui, não sei o quê, assim, ele não foi categórico. Já na TV ele falou, vocês podem reparar que eu não estiquei a perna toda, ele falou isso, que ele fez o movimento, ele viu o jogador do Thiago Christian chegando e ele foi dar o bicão e ele falou que não esticou totalmente a perna como ele gostaria. Ele tira um pouco o pé, né? Exatamente, ele não fez aquele movimento. Obviamente, quando o cara vai dar um bico na bola, a perna sobe, né? Vai lá em cima. Ele fez um movimento, digamos, contido ali. Ele mudou, né? Ele fazer assim, ele fez assim. Exatamente. Então, assim, então fica essa situação. Mas o que chama a atenção é o VAR não ter chamado. E ao que parece, o VAR não... Porque uma câmera frontal resolveria todo o problema, porque pela lateral você não consegue ter a noção realmente se pegou ou não. Uma câmera frontal, que deveria ter, porque se você vai com VAR, você tem que ter todas as câmeras, como é na Série A1 do brasileiro, na Série A. Tem várias câmeras. Eu não sei se lá tinha. E teria que ter uma câmera frontal para pegar o lance de frente. A câmera que está debaixo da transmissão, ela não pega muito bem, porque tem alguém da Portuguesa passando bem na frente na hora. Exato. Então, assim, não dá a chuva, molhada a lente, isso aí tudo atrapalha. Então, se você tivesse uma câmera frontal, aí não teria erro. Pô, pegou um pouquinho, pegou muito, pegou, é pênalti, não tem dúvida. Mas, olhando por ali, só se o árbitro realmente, que estava bem posicionado, ele viu algo, ouviu algo e imediatamente marcou. Mas, olhando pela imagem que nós temos, realmente não teve nada não. Coloca pra gente, só para ilustrar aqui, os resultados, né? O resultado, na verdade, e o jogo da volta. Tá aí, ó. Portuguesa Santista venceu o primeiro jogo, a final foi neste sábado. Próximo sábado, no estádio Martins Pereira,
dia 14, 15 horas, Martins Pereira, ingressos esgotados, hein? 12.442 ingressos vendidos, casa cheia para receber a grande final São José e Portuguesa Santista. Lembrando, empate da Portuguesa Santista, qualquer vitória da Portuguesa Santista, o título vai para Santos. Vitória por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, pênaltis, qualquer vitória acima de 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-2 e assim por diante, São José campeão da Copa Paulista, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o último intervalo do dia. Tem vôlei e jogos regionais em destaque para você.